porque é um assunto muito profundo, né? Então, acho que uma live só também não dá para falar tudo, muita coisa. A gente também está descobrindo muita coisa, né? A gente está se dedicando. Quando você se dedica em conhecer as coisas de Deus, o Senhor vai revelando coisas e a gente vai, né, ter mais tempo para poder estudar e o Senhor esclarecendo a nossa mente também, porque, vamos dizer assim, é um universo totalmente diferente para nós, né? Somente você, estando em espírito, realmente, na oração, né, na leitura da Escritura, meditando, para você ir entendendo. Porque aquele, por exemplo, que lê a Escritura, por exemplo, como um livro comum, vai passar batido, não vai entender nada, né? Ou vai achar que é só figura de linguagem, né? Muitos falam aí. Sim, por exemplo, tem gente, irmão, Magno, que é estudioso, você vê que a pessoa sabe o hebraico, sabe o grego, e ela fala que, por exemplo, a parábola que Deus usou contra o rei de Tiro, eles falam que é só pro rei de Tiro, não tem nada do diabo ali, eles até tiram sarro disso. E é impressionante que muitas linhas de pensamento dentro do cristianismo mesmo fala, por exemplo, que não existe anjo. Né, que anjo, na verdade, a personificação da manifestação de Deus, mas não é um ser, não existe anjo. Isso se dizem cristãos, né? Então... eu estava vendo aí nos comentários, é que você não viu, irmão. Eu estava vendo aí, tem gente falando que não existe demônio, diabo não existe. Eu não sei o que a pessoa está fazendo. Eu não sei o que a pessoa está fazendo aqui na live. Assim, ela está totalmente perdida. As correntes, vamos dizer assim, materialistas, né? Que tudo é matéria, se não é matéria, não existe. Então, esses defendem essa linha de pensamento que não existe demônio. Na verdade, o demônio é nós mesmos, com nossos pensamentos maus, e assim vai, né? Mas eu só queria falar mais uma coisinha aqui. O irmão estava falando sobre essa junção de todas as coisas, e o exemplo do corpo que Paulo dá, né? E só assim, dando também uma visão geral, na verdade... Deus, ele está formando, né? Ele está formando o grande corpo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Com a unificação de todas as coisas, lá no final, né, depois do milênio, vai estar formado o grande corpo de Deus, ou seja, a unificação do que há no céu com o que há na terra, né? Após o reino milenar, não está lá? Então vai ser essa, olha só que maravilha. Então, por isso vai se tornar, por que a Nova Jerusalém vai descer, né? Porque vai ter essa união. E aí sim, esse corpo, né, tanto de seres celestes como os seres humanos, glorificado e com as nações, vai se tornar um corpo só, um corpo de Deus, e ele vai habitar entre todos nós. Né? Isso é maravilhoso. E muitos não entendem, e não vão entender isso, né? Vão achar, e como você falou no começo aí, muitos podem até escandalizar, né? Mas é isso que Deus está revelando, né? Aquele que se dedica vai entender. Aquele que se dedica em estudar a Escritura, em meditar e orar, ele vai entender isso aí. Porque é maravilhoso, irmão. Não tem muitos não acham explicação, mas tudo tem sim uma explicação para tudo isso. Eu vou ler aqui o Ezequiel 28, né? Sobre aquela parte que a gente tinha comentado. E eu fiquei naquela dúvida, né? E aí, o Éden... Existiu o Éden, que é diferente do jardim, então tinha um Éden primeiro, depois o jardim foi retirado, e como que é isso, né? Então a gente entrou naquela discussão, e que o irmão Pedro depois, ele teve realmente ali uma parte vinda realmente de Deus e esclareceu, né? Então eu vou ler primeiro o texto aqui, para os irmãos também ir meditando, né? Depois a gente comenta. Então, Ezequiel 28, eu vou ler a partir do verso 12. Irmão Magno. Oi. Irmão, antes de você ler o 12, lê só o 1. 28:1. 28:1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Um príncipe, né? Então, você vê... Aí vai ter uma palavra contra o príncipe de Tiro, né? Aí... Deus vai acabar, ele vai exortar, ele vai falar contra Tiro, só que lá em Ezequiel 28:11, ele vai falar uma outra profecia. Por que duas? Porque uma realmente foi para Tiro, e a outra, ele está usando o rei de Tiro para falar do diabo. Porque o que você vai ler a partir do verso 11, se o rei de Tiro tivesse lá naquela época, ele ia falar,
do 1 aqui, essa parte do 1 ao 10, tudo bem, tá falando de mim. Mas do 11 em diante, ó, isso é falso testemunho, hein? Me chamando de querubim ungido, que eu tava no Éden, andando sobre pedra de fogo, isso é falso testemunho, hein? Só para os irmãos entenderem, irmão, vou ler aqui o 10 que finaliza, né? E depois ele entra no 11. O 10 fala: da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ou seja, falava do rei de Tiro, né? E depois, já no 11, novamente, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, como o irmão explicou, né? Então, tá aí a explicação. Então, o 12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estivesses no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer. Ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornarei a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Acho que até aqui tá bom, né? Então, veja só, vamos voltar aqui no 11, né? Então, a primeira questão que a gente levantou foi exatamente a questão que estiveste no Éden, jardim de Deus, né? Então, e depois quando você vai lá eu estava confundindo aquela parte de Gênesis 2, né? Onde fala da formação do Éden, e depois quando Deus cria o homem, ele fala que do Éden ele plantou um jardim, né? Então a dúvida era essa aí, mas espera aí, o Éden já existia e foi retirado, e como que é isso? E depois o irmão Pedro, ele falou o seguinte, realmente o jardim aí nessa parte, que ele estava no jardim, estava no céu, não é isso? Os lugares acima. Que diz o texto aí, estavas no Éden, jardim de Deus. Isso. Se a gente fosse ler Ezequiel 28 na íntegra, Deus está revelando uma série de eventos em uma linha do tempo. Porque olha só, estavas no jardim do Éden, estava no Éden, jardim de Deus, isso. E logo em seguida diz, sobre pedras, como é que é? Sobre pedras... aí vem falando da cobertura dele, né? Cobertura, sardônica, topázio, né? Aí vai falando, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus, né? Então, a gente entendia assim, até quando eu lia, eu pensava que estava falando da glória dele na eternidade, antes da fundação do mundo, e quando diz, tu estavas no Éden, eu já pensava nele como um querubim caído, né? E já pensava ele ali enganando Eva. Mas ficaria estranho, de repente, a gente no mesmo verso, dentro do mesmo verso, mudar o pensamento e voltar, e depois voltar assim, seguir no tempo, né? Ir para a queda dele e depois voltar para quando ele era perfeito. Não é essa a ideia que o texto está passando. O texto está falando que ele estava no Éden, e o Éden era um lugar dele, e que ali no Éden ele andava sobre pedras de fogo. Ele era perfeito nos caminhos dele até o dia que se achou iniquidade. Mas a gente pensa que o Éden foi criado aqui na Terra. A gente pensa assim.
Só que o texto está falando que o Éden era algo que estava no céu. E era um lugar que ele protegia. Era dele, era um lugar que ele estava ali dominando. O que aconteceu, resumidamente? Era o querubim cobridor, ou seja, de cobertura, né, de exercer poder, né? Ele era vamos dizer assim, ele geria aquilo ali. Era um papel que depois, né, tu vai falar aí, depois Deus passou ao homem, né? Isso que ele ficou com raiva. Aí, essa versão que você leu, irmão, ela é mais interessante porque na minha fala querubim da guarda. Tudo bem, guardião, tá certo. Mas o mais exato é querubim cobridor, protetor. Essa palavra, quando eu pego no meu aplicativo e clico no hebraico, que ele era um querubim protetor, Deus fala 2 vezes isso, querubim protetor. É a mesma palavra que apareceu pela primeira vez no hebraico, na palavra de Deus lá em Êxodo, quando Deus pediu para 2 querubins estenderem as asas no propiciatório e cobrir com as suas asas, uma na outra. Ou seja, realmente ele era um querubim que cobria, né? Cobria, fazia... As asas do querubim fala muita coisa, né? Lá em Ezequiel. Então ele cobria o jardim, ele fala que ele era o sinete da perfeição. Fala que ela é o sinete, ou seja, o que é o sinete? É o selo, né, de aprovação, vamos dizer assim, né, da autenticidade ou de aprovar alguma coisa. Então, tudo que havia naquele jardim, ele era o que, vamos dizer assim, ele aprovava, né, se estava perfeito ou não. Então, porque ele era o mais perfeito de todos, né, e ele tinha essa incumbência, Deus deu para ele. Então, realmente, ele era um querubim, por isso que ele era ungido, né? Ou seja, quem unge é para reinar, é para governar, é para estar acima, né? Então, ele era um desses e ele perdeu, né? Essa é vamos dizer assim, a ira dele para com o homem, né? Qual é um dos destaques no céu que alegra o coração de todo mundo? Não é o louvor? A música? Isso a música é criada por Deus, irmãos. Sim. Sem sombra de dúvida. Deus nos deu 7 notas principais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. 7. E se você coloca o sustenido entre as notas, você vai ter 12. Olha só, 7 notas primárias, e se coloca o sustenido, teremos 12 notas para louvar a Deus. Aí já está falando, apontando, né, para o trabalho de Deus no mundo e o descanso de Deus, e 12 falando para o seu povo. A música é do Senhor. Quando esse querubim foi criado, a palavra no hebraico é a mesma palavra da criação, não é você nasceu rei de Tiro. Ele foi criado, instrumentos de música foram criados para ele. O que dá a entender? Ele já teve uma criação diferenciada, né? Sim. Uma criação especial. Não sei se tem esse termo para Deus, mas pelo texto é o que para mim está claro, né? E isso que deve dar raiva nele, porque Deus revelou o diabo através de uma parábola. Como é vergonhoso. Não ia demorar muito para a gente juntar as peças. Um querubim diferenciado. Vou ler rapidinho, só para os irmãos entenderem, né? Vou ler aqui o 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, né? Era a sua cobertura. Ele vai falando aqui, e depois fala: em ti se faziam os teus tambores, e os pífanos, né? No dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, dá a entender também que até a música, a melodia, a criação, ela foi nesse dia criada também. Sim, olha só. Porque, vê bem, Deus, ele não tinha para que se revelar visivelmente quando não existia tronos, principados. Para que se revelar visivelmente? A partir do momento em que ele quer iniciar uma obra, ele tem que, do invisível, gerar o visível. E o primeiro a ser gerado visivelmente foi Cristo. Ele fala que ele é o primogênito da criação de Deus. Visível. Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível. Certo? Em Provérbios fala que ele foi gerado como imagem visível, não que ele não existia. Mas aí, depois que criou tronos, principados e potestades, ele talvez deve ter sido um dos primeiros, depois de Cristo, né, a ser criado. E ali foi estabelecido instrumentos musicais. Sinete da perfeição, querubim que cobre, instrumentos musicais, Éden. Junta as peças. Deus fala que quando restaurar o Éden, nós vamos governar sobre o Éden. Lá em Isaías fala, terá louvor, som de música, dança e alegria. Olha aí. Essa é a ira dele para com o homem, né? Porque o que acontece depois, né?
Então, do Éden, Deus planta um jardim, né? Mas o que dá a entender também, porque fala que Deus procura homens conforme o coração de Deus, né? Que ele se alegra. Dá-se a entender que Deus pegou da substância, ou seja, da terra, e parece que ele foi criado, ele foi levado até o céu e criado, e dali Deus tirou ele e colocou, né? Eu entendo dessa forma. Então, é uma criação também especial. Por quê? Satanás não honrou aquilo que Deus tinha dado para ele, e Deus substituiu. E isso causou uma ira terrível. Tanto é que depois ele faz o que faz, né? Faz com que o homem peque, né? E toda a criação, ela geme até hoje, né? Por causa disso aí. E há essa guerra até hoje. Mas veja bem, então primeiro, o que acontece? É aquela questão também. O Éden, ele foi tirado, ele estava primeiro no céu, né? Aí ele foi colocado aonde? Na terra. Na terra. Como que a gente entende isso? Como que a gente entende isso? Não pode deixar os irmãos esquecerem. Deus está narrando que ele estava no Éden com toda aquela glória. Então é antes da queda do diabo e não pode ser então quando estava Adão lá. Não pode ser. Então o Éden estava no alto. Para vocês não ficarem escandalizados... Isso, para vocês não ficarem escandalizados com isso, em Apocalipse 2, em Apocalipse 22, o Éden, o Jardim do Éden, está dentro da Nova Jerusalém. Então, se o Éden esteve um dia na terra e ele agora está no céu, não é de se escandalizar Deus pegar ele do céu e levar para a terra. O Éden estava no céu, Deus colocou ele na terra, plantou um Jardim do Éden, o homem pecou, ele também foi arrancado do Éden, mas ele não entregou o Éden para o diabo. Ele entregou o mundo. O Éden, Deus falou, não. Aqui você não entra mais, era teu. Tirou o Éden, Deus pegou o Éden, levou para o céu de novo, e quando a Nova Jerusalém descer do céu, o Éden desce. Deus colocou os próprios outros querubins para guardar o próprio Éden, né? Não só para Adão e Eva não ter mais acesso, mas também para Satanás não ter mais acesso, né? É um filho birrento, né? Ele é um filho birrento, que não deu valor a nada. Deus tirou dele. Sim, é verdade. Tem uma dúvida aqui que pode ser colocado, por exemplo, bem assim. Quando Adão ele é retirado do Éden, ele é retirado a fim de remir a terra que havia sido tomada por Satanás, certo? Através da sua descendência, né? Então, por exemplo, quando Adão ele peca e Eva eles pecam, Satanás não estava mais dentro do Éden. Porque aí entra uma questão até que eu e o Luiz estava conversando antes. A gente está só fazendo pergunta, não estamos batendo martelo de nada. Em Enoque, ele está falando ali... Qual que era o nome do demônio que instigou Eva a pecar lá? Como é que tu lembra? Luiz? João. João o quê? Não, João. O que você falou, João? Eu não lembro o nome eu não lembro. Pô, mas você mandou essa dúvida logo agora? Quebrou a gente no meio com essa dúvida aí. Por quê? Porque Não, porque olha só, se o diabo, Satanás, ele foi retirado do Éden antes de Adão e Eva cair, porque depois vai dizer que Satanás já estava na redondeza da terra e a terra havia de ser remida pela descendência ali de Adão, depois Cristo. Então Satanás não estava no Éden quando Adão pecou, mas aí não vai fazer sentido. Não, ele estava lá no Éden. Quando Adão pecou, ele estava lá, sim. Mas pelo livro de Enoque, a gente vai ver que não era ele, né? É isso que você quer dizer, né? Não era ele. Mas o texto de Ezequiel 28, não sei se é essa a sua dúvida, o texto de Ezequiel 28 está falando da glória dele enquanto ele estava no Éden. Sim. Não, isso sim. A única questão era se ele caiu antes de Adão e Eva ter pecado. Ah, sim. Sim, ele caiu antes. Caiu antes. Então ele não estava lá quando Adão e Eva pecaram? Se ele caiu antes? É que vai ter duas diferenças, né? Vai ter o Éden de Deus e o Jardim do Éden, né? Não entendeu? Isso daí. O Éden de Deus, ele tinha, vamos dizer assim, ele era para reinar sobre o Éden de Deus, né? Ele perdeu isso aí. Depois, o que Deus faz? Ele cria um jardim e coloca o homem, né? Nesse jardim, ele ainda tinha o acesso.
Ele só não tinha, depois que pecou, ninguém mais teve acesso, nem o homem, nem ele, porque Deus retirou esse jardim, né? Mas antes ele não tinha acesso. Eu entendo dessa forma. Não, Deus ele formou a terra e ele colocou o Éden na terra. Ele colocou uma dimensão espiritual. Entendi. Entendeu? Entendi. É o que o texto dá a entender pra gente não ficar escandalizado com isso, assim, nada a ver, o Éden não estava no céu e Deus levou pra terra, nada a ver, mas em Apocalipse a gente vê o Éden no céu, o jardim do Éden, né, no céu, olha só, o Éden estava no céu, Deus colocou ele na terra e plantou um jardim lá, é uma dimensão espiritual, que era a vontade do Pai e que ele vai fazer, ninguém vai impedir isso. Aí o homem pecou, ele catou o Éden, levou de volta para dentro da Nova Jerusalém e depois do milênio ele vai descer. Então você tem aí essa descida e essa subida. É como Cristo. Cristo estava no céu, desceu. Aí ele morreu e ressuscitou, subiu. E depois ele vai descer. É bem semelhante. Sim. Uma coisa do texto que eu achei interessante, eu não sei se vocês têm ainda para gastar do texto, mas enfim, ali no verso 17, ali no final, ele fala que diante dos reis te pus para que te contemplem. Isso faz muito sentido na última semana, quando novamente ele vai ser contemplado pelos reis da terra, né, como chifre menor. E depois no 19 ele vai também falar, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. A queda dele na volta do Senhor, ele sendo preso junto com... Faz sentido? Faz sentido, é mais ou menos por aí. Porque com certeza essas narrativas de Ezequiel 28, a partir do verso 11, é tudo para revelar os mistérios do céu e das ações dele, né? Ele descortinou as ações do diabo. Isso é um texto, o outro está em Isaías 14. E depois a gente ia somar com o restante da Bíblia, né? Querubim, ungido... Dá a entender que esse querubim, ele era o sinete da perfeição, ele regia muitas coisas e ele até tinha alguma relação com músicas, com louvores. Pode ver que agora harpas, essas coisas estão nas mãos dos 24 anciãos, né? Mas ele tinha essa... Por que foi criado música, né? Instrumentos de música no dia que ele foi criado? É uma coisa de destaque isso. E quando Deus criou esse mundo, está no livro de Jó, diz que as estrelas do céu se jubilavam, né, cantavam de tanta alegria ao ver Deus criando esse mundo. Satanás já tinha caído. E lá em Isaías, eu não estou citando o texto, irmão, estou falando de cabeça. Lá em Isaías, quando Deus vai destruir o rei da Síria, aspas, que é o anticristo, diz que a cada bordoada que o Senhor der na Síria e no rei da Síria, vai ser com... Isso, tamborins, harpa. Deus é um diretor de um grande filme. Ele criou esse mundo debaixo de música e vai destruir esse mundo debaixo de música. Porque a música tá no coração do Senhor. E aí que vem esse espanto, né? O objeto de espanto que jamais subsistirá. Satanás sendo envergonhado com uma das ferramentas que ele mais era reconhecido, né? Como ser esse ser musical de tamanha glória, resplendor, beleza. No final ele vai ser envergonhado pelos mesmos, digamos assim, características que ele era reconhecido grande lá, né, como querubim. O Éden parece que era um lugar que pertencia a ele. Era um lugar que era para ele cobrir, proteger. Aí foi tirado dele. Mas Deus não deixou ele pegar de volta. Ele pegou o mundo, ele se apossou desse mundo, mas o Éden Deus não deixou. É a mesma coisa. Ele foi ungido para esse Éden, né? Para querubim ungido, né? Para reinar, para dominar sobre esse Éden. Ele não veja deu valor, né? Veja que histórias. Mais, né? Ele quis mais. Isso é um grande filme. Imagine um filme disso daí. Isso é tremendo. E a pirraça dele. Depois o diabo viu que Deus escolheu aonde? Jerusalém. Não é? Deus escolheu Jerusalém, o que ele fez? Olha lá onde estava o templo, o que tem lá agora? E ele fala aqui que permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Foi estabelecido e ungido ali como querubim da guarda, né? E ele permanecia nesse Monte Santo. O Monte Santo poderia ser no Éden? Dá a entender. Eu falei, dá a entender que o Monte Santo e o Éden era uma coisa só, no alto, né, no céu. Porque Deus agora, depois que ele escolheu Jerusalém, ele chama o Monte Moriá
a terra de Canaã, de Monte Santo, né? Mas ele tem um no céu. Então, quanto tempo vocês acham que deve ter durado? Porque lá em Isaías fala que ele, no coração dele, fez projetos. Lá em Isaías 14, Deus está usando o rei da Babilônia para revelar o diabo. Diz que no coração, subiu coisas no coração dele, falando: você que dizia no seu coração, subirei às mais altas nuvens, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, os anjos, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe qual é o nome de Miguel? Quem é semelhante a Deus? Parece que quando Deus criou Miguel e colocou o nome em Miguel, já era uma lei no céu. Quem é semelhante a Deus? E foi Miguel que arrojou ele do céu. Eu ia falar. Foi Miguel que... Eu vou até ler aqui, irmãos, os irmãos, essa passagem, essa parte. Subirei ao céu, né? Ele queria o quê? A posição de Deus, né? Está lá em Efésios 1:20, né? Porque ele queria, na verdade, o lugar de Cristo, na verdade. Essa é o que dá a entender, né? Me assentarei no monte da congregação, ou seja, ele queria reinar, né, sobre o povo também, que é uma missão de quem? Do Messias, né? Também. Igual tem Isaías 9. Subirei acima das mais altas nuvens, foi o que o irmão falou aí, né? Ele queria o que? A glória de Deus, né? Que pertence também ao Senhor Jesus, não está lá? Acho que está em Jó 17. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria o que? O poder, a autoridade, né? A quem Deus deu todo o poder e autoridade? Ao Senhor Jesus, não é isso? Então, está bem claro aí que, na verdade... Meu Deus, olha só, Magno. Com aquilo que era maravilhoso, que Deus já tinha dado a ele, e ele quis usurpar e queria o lugar do filho. Essa é o que eu entendo dessa forma. Ele tinha o Éden, ele perdeu o Éden, e ainda ele queria ser semelhante a Deus, aí ele faz o homem do pó da terra semelhante a Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ah, mas Deus também sabe provocar, né? Bom, de Deus é a justiça e a ele pertence a vingança, né? Assim que fala a Escritura também. A justiça e a vingança pertencem a Deus. É isso daí. Nossa, é muito profundo isso, meu Deus. Não, mas é impressionante, né? Que é como se o pai jogasse na cara dele, né? Além de jogar na cara quando ele cai, como Miguel, quando ele nos faz a imagem e semelhança, que era tudo que o anticristo, quando Satanás queria. E o mais louco de tudo isso é que Deus, eu vejo assim, ele tá dando... Você tá provocando ele, hein? Você tá provocando ele. Vai falando pra você ver, vai puxar seu pé à noite. Por isso que tá caindo tudo aí, a conexão, tá caindo a câmera. Ó, a gente tá dentro do nosso quarto agora, né? Dentro do nosso quarto. Imagine agora que o nosso quarto é o mais profundo do abismo, e agora a gente está preso, acorrentado, e no nosso teto ali, acima do teto, tá a alegria de todos os santos. Imagine, todas as nações livre para servir a Deus. 1000 anos ele vai sair dali muito faminto mesmo, né? Muito nervoso. Mais irado do que já está, né? Não, e ele foi colocado porque antes, na eternidade, não existia a interpretação de tempo, né? Mas agora eu creio que ele está realmente pagando ano após ano, entendeu? Ele está sentindo esse tempo todo que ele está aprisionado no nosso cosmos que a gente vive hoje, de modo de tempo, né? Conseguiram me entender? Consegui. Porque antes, na eternidade, ele não tinha noção de tempo, né? Mas agora, quando ele foi lançado, ele está pagando cada segundo, né? Ele está conseguindo essa dor do tempo, que o tempo ocasiona. Ah, sim. Muito bom. Deus, ele está ensinando a gente, aqui na Terra, a vontade dele, como é feita lá no céu. Quando chegar o milênio, eu acredito que quando nós nos unirmos com essa família celestial, ao invés desses seres fazerem o papel sobre o milênio, dessa vez vai ser passado para nós. Veja que agora quem exerce esse ministério sobre a terra são eles. Mas no milênio, o reino, quem vai reinar é Cristo e a igreja. Aí o Senhor vai passar todo esse ministério para a igreja. É assim que eu estou percebendo as coisas. E o irmão Magno falou uma coisa para mim hoje no WhatsApp, foi tocado aqui na live também, e me fez meditar sobre o corpo.
Lembra que o apóstolo Paulo fala em Efésios, em Coríntios, as funcionalidades do corpo? Ele fala que... Eu não lembro dos textos todos agora, né? Mas ele fala exemplos para cristãos, mas ele fala de uma maneira... não vou falar superficial, ele é muito profundo, mas comparando com o que a gente tem aqui agora, o que está na minha cabeça eu não sei se eu vou conseguir expressar para vocês. Mas o apóstolo Paulo fala até da complexidade no meio do corpo de Cristo. Quando um membro se sente inferior, ele fala assim, olha, a mão não pode dizer para os olhos, eu não preciso de você. Não pode fazer isso. Você vê que, e também ele fala assim, o ouvido, se ele disser, eu não sou olho, então não sou do corpo. Paulo falou, não, nem por isso o ouvido deixa de ser do corpo. Vê que o complexo de inferioridade está vindo dos ouvidos. Porque o ouvido não é o olho, e o olho é mais importante no corpo. Mas o olho, ele não ouve nada, o olho vê. Quem escuta é o ouvido. Da mesma maneira, o olho não pode menosprezar a mão. Eu não preciso de você, eu estou na cabeça, eu sou o olho. Você é o olho, mas você não pega nada. E a mão, para pegar alguma coisa, precisa do olho. E tudo isso vem do comando da cabeça. Então, tem membros superiores e membros inferiores, mas olha o que Deus fez. Os membros superiores só conseguem agir com a ajuda dos membros inferiores no corpo. Então, essa é a funcionalidade dentro do corpo de Cristo, isso é uma riqueza. Mas presta atenção, a terra já seria toda destruída se não fosse esses arcanjos. A comando de Deus, é claro. Primeiro, vamos deixar claro, Deus não precisa de Miguel para batalhar, Deus não precisa de querubim para viajar, Deus não precisa de anjos para dar recado. As obras dos homens estão sendo anotadas no livro, não é porque Deus esqueceu, mas é porque Deus quer se relacionar com a sua criatura e compartilhar a alegria, sabe? A justiça, as dores também, com toda a sua criação. Então, isso está claro, mas Deus, ele quer se relacionar e ensinar o amor e a justiça para todos. Então Deus não precisa de nada disso, mas ele usa isso, certo? Então, a terra já seria destruída, já teria sido destruída se não fosse os ofícios desses 7 arcanjos, que com certeza cada um deve ter os seus grupos de anjos, né? Tipo, o arcanjo Miguel, ele é arcanjo, né? Cabeça de anjos. Ele deve ter aquele grupo de lideranças, aquele grupo que ele lidera, para exercer o que ele fala. E quando os anjos não dão conta, ele mesmo vem e faz. Gabriel também, cada um deve ter o seu grupo, né? Eu acredito que seja assim, mas eles são os mais top ali, né? Que comandam, e se não fosse a ação deles, a terra já teria sido destruída. Olha só, Miguel, ele teve que, naquela batalha de 21 dias, ele teve que interferir e conseguir abrir o caminho para Gabriel vir exercer a sua funcionalidade de entregar a mensagem para Daniel. Aí Miguel entrou em ação, e lá em Daniel 12, Miguel de novo ele está se levantando para salvar o povo. Ou seja, se não fosse isso, o anticristo destruiria a todos, mas Miguel não vai deixar, porque ele preside sobre as ações humanas. Ele vai ter um controle a comando de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo falou do nosso corpo, ele falou de algo que está do lado de fora, mas tem membros no nosso corpo, dentro do nosso corpo, que são vitais. Se o seu pulmão falhar, acabou a vida. A medicina chinesa fala de um segundo cérebro no nosso corpo. Realmente, o nosso intestino, a vida, a saúde, a morte, a saúde, a doença, tudo começa e finaliza no intestino. Então tem membros dentro do nosso corpo que eles são invisíveis, mas eles fazem toda a diferença para a gente agir com os membros exteriores. Presta atenção nisso. Cristo, ele está dentro de nós. Todo o céu, ele está representado dentro do homem. Jesus falou assim que aquele que cresce nele, do seu interior iria fluir rios de água viva. E isso está acontecendo literalmente lá na Nova Jerusalém, quando do interior dela, do trono, está saindo rios de água viva. É como se toda aquela parte do céu estivesse dentro de nós, porque Deus, ele habita no céu. Mas ele disse por Isaías, eu também habito dentro do contrito, da pessoa abatida. É como se ele colocasse um pedacinho de todas aquelas coisas dentro da gente. O diabo, o que ele fez? Ele pegou toda a tecnologia do céu, eu vou falar nessa palavra para vocês entenderem, ele imitou
as tecnologias do céu aqui na Terra. Tudo que nós estamos vendo aqui na Terra, esse mundo, esse círculo, com olhos para toda parte, ele praticamente imitou a tecnologia mais avançada de Deus e fez uma versão eletrônica aqui na Terra. Corrompeu, né? Deturpou, mas ele imitou. Tudo que tem aqui na Terra de mal, ele imitou do céu e distorceu para que ele houvesse um comando aqui na Terra. Querubins, serafins, os 24 anciãos, todos esses seres que são da família do Senhor, eles são nossa família. Nós fazemos parte. É como se eles fossem a parte de dentro. É a parte invisível. É como se fosse a parte de dentro do homem. É invisível, mas eles fazem a parte fundamental para que a gente tenha vida. Para que nós tenhamos vida. É como se ele fosse o nosso pulmão. Se eles, né, eles fossem o nosso pulmão, as nossas células. Quando eles limpassem tudo dentro do nosso corpo. Porque é a parte invisível. Agora, ela só é visível porque Deus nos abriu a janela do céu. Então nós conseguimos ver uma parte do corpo que traz a funcionalidade para a nossa vida, para toda a vida da humanidade, mas que estava invisível. Deus fez isso se tornar visível. Os homens, agora, veja bem, né, o homem ele só consegue olhar para dentro do corpo humano e ver o que tem com precisão na cabeça do homem, as células, toda aquela divisão que os homens estudaram bastante, só por causa da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, eles não iriam conseguir olhar para dentro do homem. É a mesma coisa, a tecnologia do Senhor fez com que a gente enxergasse a razão da nossa existência no céu. Muitas pessoas podem até passar a venerar anjos, né, a adorar anjos, por causa disso, né, quando entende a grande função deles para nós. João, ele se prostrou 2 vezes sobre aquele anjo que dava a revelação para Jesus, 2 vezes para adorar. Não foi para agradecer, não foi para adorar. Ele foi repreendido não só uma vez, ele foi repreendido 2. Vocês entenderam? Então, quando vocês ficarem sabendo de tudo isso e maravilhados, toma cuidado para não fazer aquilo que nem eles gostariam que fosse feito, né? Porque tudo vem da parte do nosso Senhor. Então, eu vejo assim, que esses arcanjos, essa família toda celestial, é como se ele fosse a parte de dentro da gente, fazendo todo o corpo funcionar. Deus deu essa ação para eles e deve ser muito gratificante. Quando chegar no milênio, nós vamos assumir essa liderança toda. O papel que eles fazem, nós vamos fazer. E para eles é como se fosse um dia. Eles fazem isso durante 6 dias. Nós vamos fazer um dia e depois, durante toda a eternidade, todos nós juntos vamos trabalhar. Quando eu disse para vocês que o diabo ele imitou a mais alta tecnologia no céu e fez uma versão aqui para a Terra, vocês sabem, eu vou falar aqui para quem já conhece o que eu falo no vídeo, né? O que eu ensino no canal. Aquele chifre pequeno de Daniel 7, que tem olhos como olhos de homens, Deus não está apenas revelando o líder das 10 nações, o anticristo. Não, ele está revelando também o seu reino e o sistema do seu reino que ele vai se apossar. Ele vai usurpar aqueles 10 chifres, o reino, ele vai conquistar e também vai usurpar um sistema já existente no mundo. Esse sistema existente no mundo, ele foi criado pelo espírito do anticristo, que é o próprio diabo. O espírito do anticristo é o espírito do diabo, que está no mundo, já estava no mundo no tempo de João. Então ele criou esse mundo aqui agora, e quando o homem do pecado se levantar, Deus vai dar autoridade para que Satanás dê para ele o seu trono, toda a autoridade, e aí sim ele vai tomar posse de todo esse sistema. Então ele vai usar a tecnologia. Aliás, o espírito do anticristo já usa. Por que o diabo fez isso? Olha só, ele é um querubim caído. Ele estava lá com Deus e dá a entender que ele era da mais alta patente, ele estava acima daqueles 4 querubins. Pode ver que ele tem um modelo diferente daqueles querubins. Mas com certeza ele devia ter também uma roda, já junto com ele. Essa roda, ela é enorme. Ela tem olhos por dentro e por fora e olhos ao todo redor, ou seja, eles veem tudo. Para que aqueles olhos estão fazendo ali? Dá até medo, né, de você imaginar uma visão dessa. Um monte de olho para tudo qualquer lado. Eles têm olho tanto por dentro como por fora. As rodas,
Irmãos, isso é uma tecnologia celestial, é uma criação do Senhor. Quando o diabo foi destituído do seu cargo e caiu nessa terra, ele está no segundo céu, né? Ele preside do segundo céu. Ele pode ir até o terceiro céu para acusar todos. Deus deixou, permitiu que ele fosse lá se queixar, mas ele também pode atuar aqui nessa terra, com os limites do Senhor. Senão, ele já teria destruído todo mundo. Vai chegar um tempo que ele vai ser precipitado do segundo céu para o primeiro, e ele vai perder a visão panorâmica toda que ele tem. Então ele criou um sistema tecnológico parecido com o que ele tinha no céu, para que ele pudesse controlar todos os homens. Olha só, o mundo, ele é como se fosse uma argola. Ele não é uma bola redonda, giratória. Aliás, até isso ele manipulou os homens, ele enganou. Ele brinca com as escolas, com a ciência, ele faz um monte de coisa. Mas o mundo é como se fosse uma argola. E ele colocou olhos em todos os lugares do mundo para que ele pudesse fazer o que ele fazia no céu. Mas agora o mal. Agora, tudo que é de Deus ele quer perverter, denegrir, manchar. Então Deus permitiu que ele fizesse isso. Ele fez uma versão eletrônica do que ele tinha no céu. Por isso que esse mundo hoje tem olhos em todas as partes. E daqui para frente, cada vez mais, isso vai aumentar. O Brasil vai ficar bem parecidíssimo com a China. A China tem câmera em tudo qualquer lugar. Dá até agonia de viver num país daquele, você nem respira. Esse é o controle dele. Vocês entenderam? E Deus permitiu isso para ele ser julgado num tempo determinado. Então, aquelas informações das rodas do querubim, olhos por todas as partes, não é por acaso. Era para o Senhor nos dar a entender o que o diabo está fazendo na terra. Ele pega tudo que ele tinha no céu, ele quer fazer aqui na terra para ele ter controle também. Jesus, ele atuou aqui nessa terra por 3 anos e meio. Ele também vai atuar aqui nessa terra usando o seu próprio filho. O anticristo é o seu próprio filho, filho do diabo, por 3 anos e meio. É uma imitação.